Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Muito bom estar aqui com você para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no canal, que você venha mandar mensagem, fazer a sua pergunta e dar aquele joinha. Tranquilo? Pessoal, eu gostaria de estar passando por vocês aqui algumas informações, né? A primeira informação é a respeito do Tadeu. O Botafogo mostrou interesse no para levar o nosso goleiro. O Botafogo vem forte para fazer uma proposta para levar o Tadeu. E o Globoesporte.com confirmou essa notícia, que o Botafogo tem interesse no Tadeu. E eles têm um ricaço lá que faz só contratações milionárias, que é o John Testro. Eles compram caro e vendem caro. E eu acredito muito que realmente o Botafogo vai fazer uma proposta pelo Tadeu. Eu acho difícil o Tadeu sair, por quê? Porque o contrato do Tadeu no Goiás vai até final de 2028 e a multa dele é 120 milhões. E eu acho pouco provável o Goiás estar negociando um valor abaixo, porque o Tadeu ele é a mesma coisa do Jajá. O Goiás tem uma parceria com a Ferroviária. 50% do passe do Tadeu é do Goiás e 50% é da Ferroviária. E para o Goiás estar negociando o Tadeu, o Goiás vai pedir a multa do Goiás vai ser de 60 milhões. Aí a Ferroviária vai negociar a sua parte. Mas o Goiás, eu acredito que não abaixa de jeito nenhum, porque essa renovação que o Goiás fez com o Tadeu foi justamente para segurar o Tadeu aqui. Porque o Tadeu é um ídolo do Goiás, né? Para mim, o Tadeu na história é o quarto melhor goleiro do Goiás na história do Goiás, independente de qualquer coisa. Ah, mas o Tadeu não ganhou tantos títulos, não ganhou título no Goiás. Mas para mim não tem importância nenhuma. No meu entendimento, independente de qualquer coisa, porque o Tadeu chegou no Goiás em 2019. E 2019 a 2025 esse Goiás aí foi o pior time da história do Goiás. Foi as piores contratações do Goiás. De 2019 a 2025, o Goiás não encaixou um time que presta. Agora que o Goiás está com um time mais ou menos, né? Agora que o Goiás está com um time bom, né? Que está aí para ser campeão goiano. Mas o Tadeu, com certeza, ele vai fazer história no Goiás. Eu até, na minha opinião, quando ele encerrasse a carreira, ele podia fazer até igual o Arley, né? Ser um dos diretores de futebol, porque ele entende muito de futebol. O Tadeu entende muito de futebol, né? Muito tempo jogando nas quatro linhas e tem uma história muito boa, né? Uma história muito boa no Goiás. E com certeza, falando aqui do Botafogo novamente, né? O Botafogo, pelo que tudo indica, o Botafogo vai fazer uma proposta, né, para levar o Tadeu, mas eu acredito que o Goiás vai bater o pé e o Tadeu vai ficar aqui na Serrinha mesmo, vai ficar aqui em Goiânia mesmo. Para mim, ele vai encerrar a carreira dele aqui. O mais bonito do Tadeu fazer, da diretoria do Goiás fazer, é até estender esse contrato do Tadeu para ele encerrar a carreira dele aqui no Goiás. E fazer história, assim como o Arley. Que para mim, na minha opinião, o Edson é o quarto melhor goleiro do Goiás, da história. Para mim, o Eduardo é o terceiro. Tadeu, para mim, é o segundo melhor jogador do Goiás na história. O segundo melhor goleiro da história. E o Arley, para mim, é o primeiro. O melhor goleiro que eu já vi nas quatro linhas, no gol do Goiás. E é isso, pessoal. Vamos esperar, né? Vamos esperar ver se o Botafogo realmente vai fazer essa proposta pelo Tadeu. Vai bater o martelo mesmo para levar o Tadeu. Mas só que a minha torcida é para ele ficar. Para mim, ele tem que fazer história aqui no Goiás, beleza? Pessoal, e uma outra informação é a respeito do Maceió, né? Do atacante de beirada da Portuguesa. O Goiás tem interesse no Maceió, mostrou interesse, está fazendo a sondagem para ver se consegue trazer esse jogador. E se o Goiás conseguir trazer, vai ser
uma ótima contratação. É um jogador muito bom, um jogador rápido, um jogador que, além de ser rápido, ele é um jogador técnico, chuta bem no gol, o arremate dele pro gol é muito bom, é um jogador que chuta forte e não tem medo de arriscar pro gol. Eu vi o último jogo da Portuguesa pela Copa do Brasil, foi o melhor jogador em campo. O jogador que mais se destacou em campo foi o Maceió. E se o Goiás conseguir trazer esse jogador, o Goiás está muito bem de jogadores pela beirada. Né? O Jean Carlos só não está fazendo chover. O Jean Carlos ia fazendo um gol de placa lá na Serrinha contra o Fluminense do Piauí. Se ele tivesse concluído aquela jogada pro gol, ele até concluiu pro gol, mas o goleiro do Fluminense do Piauí fez uma grande defesa. O Goiás está de parabéns com o Jean Carlos. E se o Goiás trazer o Maceió, o Goiás vai estar muito bem servido com jogadores de extrema, né, de antigo ponta. Beleza? Pessoal, eu gostaria de estar falando aqui com vocês sobre a final, né? O Goiás, domingo que vem tem a final com o Atlético. O Goiás pode perder até por 1-0, que o Goiás será campeão. Vai acabar com esse jejum, se Deus quiser, o Goiás vai acabar com esse jejum. E eu gostaria de estar fazendo uma comparação do Goiás do ano passado para esse Goiânia, para o Goiânia desse ano, de 2026 para 2025. O Goiás no ano de 2025, né, que foi o ano passado, para mim, o pior erro do Goiás foi ter contratado jogadores muito veteranos, muito ainda mais na posição de meio de campo. Eu quero estar passando aqui para vocês só para fazer uma comparação, né, do ano passado, para o Goiás não cometer mais esse tipo de erro. Porque não pode acontecer de um diretor de futebol contratar 3, 4, 5 jogadores, principalmente no meio de campo, acima de 35, 36 anos. Eu vou passar aqui para vocês, só para vocês fazer uma comparação. Aqui o Marcão, que o Goiás contratou o Marcão, 33 anos. Juninho, 38 anos. E Gava, 32 anos. Esse foi o meio de campo do Goiás de 2025. Marcão de 33. Isso é o time titular, o meio de campo titular. Marcão, 33, Juninho, 38 e Gava, 32 anos. Aí ainda tinha Anselmo Ramon, 38 anos. Gonzalo Freitas, que era um jogador que era reserva, mas sempre estava entrando, 35 anos. E ainda tinha o Messias na zaga de 33 anos. Olha para vocês verem o tanto que o Goiás contratou jogador veterano. Por isso que o Goiás chegou, ele deu uma embalada no primeiro turno, que todos, com certeza todos pensaram que o Goiás ia subir, porque o Goiás fez um primeiro turno excelente, maravilhoso, mas na hora que chegou no segundo turno perdeu a força. Por quê? Porque contratou um jogador muito velho, na hora que chegou na metade do campeonato, eles sentiram, porque não tem como jogar, aqui ó, Marcão 33, Juninho 38, Gava 32, Anselmo Ramon 38, Gonzalo Freitas 35, Messias 33, e ainda tinha outros lá que eu não estou lembrando. Um lateral direito, que eu até esqueci o nome dele, ele tinha 33 anos também. Agora eu vou passar para vocês aqui o meio de campo do Goiás de 2026, para vocês ver que o ano 2025 o Goiás não subiu por erro, por cabaçada mesmo do diretor do futebol do Goiás, de futebol do Goiás. Aqui para vocês ver. Felipe Machado, tudo jogador do meio de campo. Felipe Machado, 27 anos. GG, 28. Lourenço, 28. Baldória, que é um jogador que fica mais na reserva, né, como opção ali, mas de vez em quando entra também, 20 anos. Baldória, jogador da base. Lucas Rodrigues, 18 anos, jogador da base do Goiás, que é revelação do Campeonato Goiano. E o jogador mais velho, né, é o Lucas Lima.
Aí tudo bem, você forma um time ali de 11 jogadores para colocar no máximo dois ou três jogadores, no máximo 3 jogadores acima de 30 anos. Porque senão o time pesa, o time não tem como o time não pesar no elenco de 11 jogadores, né, num time com 11 jogadores, não tem como. Então, pessoal, na minha opinião, a maior falha do Goiás foi essa, de ter contratado jogadores muito cansados, né? Muito velhos. Olha o Juninho. O Juninho, como opção para entrar no segundo tempo, tá até bem. Mas como opção. Por quê? Porque a idade dele chegou. Chega uma hora que o jogador não aguenta mais. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, né? Eu falei aqui a respeito do Maceió. O Goiás está fazendo uma sondagem para trazer esse jogador da Portuguesa. É um belo jogador que o Goiás realmente venha conseguir trazer esse jogador que vai somar muito. Falei do Tadeu, né? Do interesse do Botafogo do Rio de Janeiro no Tadeu. Informações que dão aí que o Botafogo vem forte para tentar tirar ele do Goiás. E trazer essa comparação do ano passado e desse ano para vocês perceberem que o Goiás só não subiu o ano passado porque os jogadores do Goiás sentiu do meio para o fim por conta da idade, somente por conta da idade, beleza? Pessoal, então é isso, muito obrigado, eu quero agradecer a você por estar participando do nosso canal, muito obrigado e Jesus te abençoe.